Olha, por recomendação do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Ji-Paraná vai ter que exonerar comissionados. O Tribunal de Contas de Rondônia emitiu uma notificação para a Prefeitura de Ji-Paraná, recomendando a exoneração de alguns funcionários comissariados da Prefeitura. O motivo é que o município está perto de alcançar o chamado limite prudencial. São servidores comissionados, que são de livre nomeação e livre exoneração do prefeito. Então, atendendo à recomendação do tribunal para tomar providências diante do alerta de pessoal, vai ser exonerado em torno de 120 funcionários comissionados. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o limite para ser gasto com a folha de pagamento é até 54% daquilo que o município arrecada. Ji-Paraná atingiu a marca de 51% de gastos com o pessoal e, por isso, recebeu um alerta do Tribunal de Contas. Até o final desse mês já temos que ser exonerados todos eles. Quem vai ocupar os cargos que estão sendo exonerados são os aprovados no último concurso da Prefeitura de Ji-Paraná. Segundo a Prefeitura, mais de 100 aprovados já foram convocados. Nós chamamos em torno de 117 funcionários concursados para prover os cargos na educação e na saúde, que são os cargos técnicos. E automaticamente tem que tirar os que estão sobrando. Olha, a situação das prefeituras não está fácil, não. E o Tribunal de Contas está cada vez mais atento ao movimento dos prefeitos, ou até à falta de movimento dos prefeitos, no sentido de não deixar ser ultrapassado o limite prudencial. Isso, aliás, não é só para as prefeituras, não. Isso é para o governo do Estado, para todos os órgãos públicos, Assembleia Legislativa. Todos estão muito preocupados, mas nem todos estão fazendo a lição de casa. Nós e os gestores, eles têm que entender que o país está vivendo um momento delicado. Tem que entender que o país está numa encruzilhada. Ou a gente agora parte para construir um novo país, com alicerces sólidos, que dê a garantia de que possa haver crescimento sustentado. Ou a gente vai continuar apanhando e sofrendo as agruras de má gestão ou de más gestões e vivendo crises econômicas em cima de crises econômicas. E isso estoura aonde? Estoura em todos, no pequeno e no grande. O pequeno fica desempregado. Mas esse já é o resultado. O grande tem que demitir se a pequena, o empresário, fecha postos de trabalho, deixa de ter potencial para investimento. E claro, o desemprego vem logo depois. Se paga menos impostos, o país arrecada menos, há menor prestação de serviço. Isso é um ciclo que se vive, um ciclo vicioso, em que se perde o tempo todo. Então é preciso, urge, que todos, União, estados, municípios, entendam que é fundamental nós apequenarmos as estruturas. Isso em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas, Ministério Público e por aí vai. Isso vale para todos. Cada um tem que dar a sua cota de sacrifício. Isso urge. É importantíssimo e fundamental que seja assim. E começar a se pensar num Estado moderno, numa grande e profunda reforma administrativa desse país. E eu sempre cito o desembargador que tem se preocupado fundamentalmente com essas questões. Porque não é possível nós continuarmos com o Estado inchado. Tem ideias aí, extinguir vice-prefeitos, extinguir vice-governadores, diminuir as câmaras de vereadores, diminuir as assembleias legislativas, transformar em câmaras regionais, em que vereadores estariam, por exemplo, atendendo Porto Velho, Candedo, Jamari, Itapuã do Oeste, uma câmara de vereadores só, apequenar a estrutura.
Não é possível nós continuarmos desse jeito, trabalhando com irresponsabilidade. O país não suporta isso, o país não aguenta isso. E é preciso fazer essas mudanças urgentemente. Urgentemente, é fundamental que se façam essas mudanças. Agora, se isso não for possível, para onde é que nós vamos caminhar? E eu sempre cito aqui nesse programa o desembargador Isaías Fonseca, que tem publicação, tem livro escrito sobre isso, em que ele analisa tudo, e vai desde a estrutura do Estado até as licitações públicas, que hoje, na verdade, a Lei 8666, ela virou um mastodonte que atrasa o Estado, que atrasa as licitações, que encarece o Estado, ao invés de bloquear o roubo, o desperdício, na verdade está fazendo com que a máquina seja mais cara ainda. Mudar a fórmula de fazer as licitações, do Estado comprar. Quer dizer, rever essa questão da estabilidade do emprego, rever, limitar o número de comissionados, porque tudo isso que eu falei, que é imenso, que é gigantesco, está sendo sustentado por você, por mim, pela Meire Santos, pelo povo brasileiro, e inclusive pelos desempregados, que pagam o preço por isso. Agora, precisa, como dizia Fernando Collor de Mello, de má lembrança, é preciso ter o saco roxo. É preciso ter o saco roxo para fazer isso. Mas se não tiver, esse país não vai ter jeito.